Palestra do dia 18 de agosto de 57, orador Eliseu Rigonati. Senhoras e senhores, depois de tantos confetes que me jogaram, só me resta ver se a chave serve na fechadura. O tema que nos propuseram para a noite de hoje, como já lhes foi anunciado, é sobre a influência do Espiritismo na orientação educacional da criança. Todos, naturalmente, estarão aguardando normas, um decálogo de como o Espiritismo pudesse educar a criança. Entretanto, como o Dr. Luiz Monteiro de Barros muito bem frisou, não há aquele que possa dizer-se diplomado em educar uma criança. Basta dizer-se uma coisa: nós já fomos crianças. E se nós pegássemos, se tomássemos a nossa experiência infantil e a aplicássemos aos nossos filhos, o que redundaria? Redundaria naquilo que bem sabemos. Teríamos que fechar os olhos para todas as traquinagens deles e por detrás mesmo bater palmas. Este fez talvez melhor do que eu. Saiu muito bem ao pai, diríamos nós. Mas a vida nos ensina. E vamos vendo que com o decorrer dos anos, essa liberdade infantil precisa ser cerceada. E então nós começamos a cogitar das normas e diretrizes para bem educar os nossos filhos. Ora, o Espiritismo pode influenciar muito bem na educação da criança, como poderemos ver. Nada mais do que repetir-lhes algumas premissas, algumas afirmações que já lhes fiz mesmo daqui. Entretanto, para a educação da criança, nós já temos há 2000 anos a orientação segura, a orientação perfeita. Porque para o nosso orbe, para nós humanos incipientes no caminho da espiritualidade e da educação, o único que nos pode traçar roteiro é Jesus. E o roteiro para bem educarmos os nossos filhos já está no Evangelho. Começou no dia que este grande professor, aquele que quis para si simplesmente o título de mestre, disse: "Deixai vir a mim os pequeninos". Começou aí, então, o roteiro para a educação infantil. E se nós respigarmos o Evangelho com atenção, se lermos as cartas apostólicas atentamente, nós iremos tirando dali preceitos e mais preceitos a aplicar na educação infantil. Está tudo ali. E há outras coisas ainda ali que o homem, aos poucos, está descobrindo e dando títulos novos. Fazendo um pequenino parêntese para lhes mostrar que ali existe tudo quanto a humanidade precisa para a sua educação, basta ver agora essa nova ciência que eles dizem, a educação, as relações humanas, que hoje se fala em todos os jornais, relações desse com aquele. Se o grande professor já deu ali toda a diretriz das relações humanas, na frase "amai-vos uns aos outros como eu vos amei". Ora, se nós olharmos com atenção, repito mais uma vez, e lermos, estudarmos as frases do mestre, não necessitaremos de outros roteiros para bem educarmos os nossos filhos e para mantermos relações de amizade com todos os homens, como bem sabem, e eles mais tarde se tornarem cidadãos úteis. Entretanto, façamos algumas considerações a respeito da influência que o Espiritismo pode ter na vida infantil. Pensemos em uma coisa. É preciso que meditemos nisto. Por meio de quem, ou por qual meio, o Espiritismo pode exercer essa influência na infância, no menino, na criança?
Qual é o meio que nós temos para fazer o Espiritismo chegar à criança? O meio que nós temos para fazer o Espiritismo chegar à criança é o pai e a mãe. É por meio dos pais que o Espiritismo pode exercer alguma influência na educação infantil. Não há outro meio. Mesmo que nós levássemos os nossos pequeninos às aulas, aos catecismos espíritas, às sessões espíritas, às conferências espíritas, e dessemos a eles para que lessem tudo quanto a mente deles pode assimilar de ensinamento sobre a nossa doutrina, de nada valeria se o meio, que é o pai e a mãe, não atuarem eficientemente, não influírem eficientemente para que a criança possa ser educada segundo os postulados espíritas. Não temos outro meio. Falando sobre aquilo que todos já sabem, todos os estudiosos sabem, os espíritos que se encarnam na Terra, com raríssimas exceções, são aprendizes. Todos somos aprendizes. Os missionários, aqueles que nos vêm trazer lições novas, aparecem de quando em quando. Ora, esses aprendizes têm também falhas antigas. São espíritos, às vezes, que foram no passado altamente situados no campo da inteligência, ou no campo do poder, ou no campo da riqueza. Vêm eles de lá, desse passado longínquo, que para nós imperscrutável, com todo esse acervo de experiência. São espíritos esses que já demonstram a grande inteligência. Como todos podem ver hoje em dia, a criança tem uma inteligência bem superior àquelas do passado. Não só a infância parece estar se tornando um pouco mais curta em inteligência, como também todos os meios que nós temos hoje facilitam o desenvolvimento mais rápido da criança. É um problema difícil de ser atacado. A criança com aquela inteligência viva, já desenvolvida, torna-se então quase que um problema para os pais educá-los. A maioria dos pais, muitos deles, não estão no nível intelectual de seus filhos. E muitas vezes nem mesmo no nível moral. Há então os entrechoques, há essas inteligências mais argutas e que os pais não entendem. Torna-se daí o necessário, antes de mais nada, um profundo conhecimento por parte dos pais de quase que todo o mecanismo da encarnação, reencarnação, o porquê das vidas sucessivas, por que estamos no mundo, as relações que poderão ter havido no passado entre esses espíritos que hoje chegam a nós e nós para com eles, para que nós possamos então termos uma ideia mais ou menos certa de como começar a conduzir aquelas alminhas infantis que ali estão. Há outro grande problema que nós estamos enfrentando hoje, nós que somos os pais, problema esse de grande responsabilidade para nós. Anunciam por todos os cantos do planeta, anunciam os espíritos, que nós estamos nessa fase de transição, nessa fase em que a Terra será escolhida, a Terra passará para um estágio superior, e para que ela passe por esse estágio superior, aqueles espíritos que não puderem acompanhar o progresso, terão que demorar em outras moradas, terão que partir para outros mundos. Muitos espíritos hoje vêm aos nossos meios como quase que última oportunidade de estarem na Terra. Ou entram no caminho reto do dever, ou serão banidos para mundos de acordo com a capacidade que eles demonstram. Agora nós, os pais, então, pensamos às vezes,
E se forem os nossos filhos que por culpa nossa, que por nós não termos sabido dirigir, sejam eles também escolhidos para o lado esquerdo, isto é, terão que ir para mundos inferiores. Como que nós no futuro poderemos estar felizes no mundo de regeneração que mais tarde será a Terra, se a lembrança longínqua de entes queridos que nos foram confiados não puderem estar conosco, dado a má orientação que nós lhes demos? Portanto, estamos hoje defrontando este problema bastante espinhoso, nós que desejamos educar os nossos filhos à luz do Evangelho. Vamos então ver qual a cooperação que os pais podem dar aos filhos, que os pais podem tributar a estas alminhas que se formam ao nosso derredor. Há hoje a chamada educação moderna. Existe a chamada educação antiga. Se observarmos as duas correntes, nós veremos que a antiga já não se coaduna tanto com a vivacidade dos espíritos que hoje estão encarnados em período infantil. Mas, por outro lado, se observarmos a educação moderna, nós estamos vendo que, em nome dessa educação moderna, se está cometendo muito abuso de liberdade. Então, o pai inteligente, o pai espírita, ele deve procurar por todos os meios possíveis combinar as vantagens do sistema educacional antigo, pondo de lado aquilo que já se tornou obsoleto, com as conquistas da pedagogia moderna, isto é, com aquilo de bom que a educação moderna pode trazer-nos hoje. Se ficarmos na educação somente antiga, pouco resultado teremos revoltados dentro de casa. Se ficarmos com a educação simplesmente moderna, na acepção em que se dá comumente a esta palavra, nós teremos então dentro de casa espíritos que abusam da liberdade que lhes é concedida. Então dessa liberdade pode-se originar às vezes grandes males. O meio termo é o preferível, apesar de os modernos mostrarem um monte de vantagens sobre a educação antiga. Lembro-me perfeitamente que uma das coisas na qual eu fui educado é que os meus pais, eles tinham por hábito sempre, periodicamente, ir consultar os nossos professores sobre o andamento de nossa educação, de nosso comportamento e de nosso aproveitamento. E quando meu pai sabia que estávamos aproveitando muito bem, mas o nosso comportamento era péssimo, vinha uma tempestade por cima de nós. O que não se dava às vezes quando o nosso comportamento era muito bom, mas o aproveitamento um pouco deficiente. Porque achava ele que a educação está acima de toda e qualquer instrução. E é uma verdade. Nós vemos hoje por aí muita gente muito bem instruída, mas pessimamente educada. Confunde-se muito educação com instrução. Uma não tem nada a ver com outra. Há homens rústicos, sem a mínima instrução, mas, no entanto, dotados de uma perfeita educação. Ora, esses espíritos que não sabem, ou por outra, não gozam da educação, embora tenham a mente cheia de uma instrução superior por vezes, eles estão num caminho um pouco péssimo, num caminho errado. Porque a educação faz com que nós respeitemos o próximo. O homem educado respeita o próximo. O homem educado não faz aos outros aquilo que não quer para si. Ele usa o preceito evangélico. Ao passo que o homem instruído nem sempre faz assim. O homem instruído sem a educação faz dessa maneira. Muitas vezes, a sua grande instrução faz com que ele pise, ele põe de lado todas os comezinhos princípios de fraternidade,
para só ver o seu interesse, que a sua instrução mostre em todos os lados onde às vezes o homem educado não chega. Então, eu concluo que o pai espírita deve, em primeiro lugar, tratar de ver se o seu filho está sendo muito bem educado. Essa em primeiro lugar. A educação é dentro de casa que se dá. Em primeiro lugar, é dentro de casa que temos que educar os nossos filhos. Agora eu lhes digo, como é que nós poderemos educar os nossos filhos dentro do nosso lar? Nós somos espíritas e queremos educar os nossos filhos dentro do nosso lar, de acordo com os preceitos espíritas, de acordo com uma sã moral. A primeira coisa que nós devemos fazer, e o Espiritismo nos ensina, e o Mestre já nos demonstrou isso, é tratarmos de dar o exemplo. O pai que não sabe dar bons exemplos a seus filhos, não pode ser tido na conta de um educador de sua família. Nós vemos às vezes incongruências deste jaez. O pai timbra em fazer com que o filho não fume. É uma luta que não quer que o menino fume. Mas ele fuma. Isso é comum nós vermos. Ora, onde está o exemplo? Se o pai não fumasse, nós teríamos então poderíamos dizer, bom, o menino aprende lá fora. Mas existe a autoridade paterna firmada no exemplo. O pai pode chamar a atenção do filho e o filho curva a cabeça, porque o exemplo do pai é esse, de não fumar. Nós vemos muita gente falar contra o jogo e não querer em absoluto que os filhos joguem, coisa muito natural. Mas, quantas vezes nós vemos em lares bem formados jogarem por brincadeira? Jogam, brincam, pega-te um baralho, uma carta, qualquer coisa e passa-se. As crianças estão em roda da mesa e estão vendo os adultos divertirem-se, matarem o tempo daquela maneira. Se alguém diz, mas as crianças estão tendo um péssimo exemplo. Não, mas isso é brincadeira, nós não estamos jogando dinheiro. Mas a criança não importa isso. Importa que já lhe ficou fixado na memória que ele viu o pai, a mãe e parentes jogando. Ele não estava cogitando se estavam jogando dinheiro ou se não estavam jogando. Ele já teve o exemplo. E aquilo lhe fica. É uma semente que pode desenvolver-se e pode não se desenvolver. Se não se desenvolver, está tudo muito bem. Mas e se desenvolver em direção ao jogo? Não é verdade? De modo que o exemplo dentro de casa, para o pai espírita, é essencial, é primordial. Nós conhecemos pessoas, amigos nossos, que lutam tremendamente para que os seus filhos leiam, para que seus filhos estudem. Eles em casa não fazem nada, não estudam nem coisa alguma, e no entanto pagam às vezes colégios caros. Perguntei eu uma ocasião a um desses amigos que se queixava amargamente, mas você lê? Você estuda? Você mostra a esse menino que você tem um livro na mão de vez em quando? Ah, não, eu tenho muitos afazeres, não tenho tempo de ler. Mas então é preciso sacrificar um pouco dos afazeres, um pouco do tempo, para mostrar ao menino, mostrar à criança que está dentro do nosso lar, que nós estudamos, que nós lemos. Então o exemplo vai calando, vai demonstrando que o menino precisa ler. Não é com grandes sermões que nós educamos os filhos. Depois que nós pregamos uma meia dúzia de sermões, os primeiros os comovem, ficam comovidíssimos. Eu sei disso por experiência própria. O primeiro sermão que a gente prega no filho da gente, as lágrimas correm do menino. E a gente diz, mas acho que eu falei demais. Eu não devia ter falado assim com o menino, coitado. Ele fica daquele jeito. Mas depois de um certo tempo, os outros sermões, ele fica matutando lá dentro. Mas quando é que acaba essa lenga-lenga? Quando que esse homem acaba? É assim que eles dizem. Portanto, o sermão é um dos meios de se educar. Mas o exemplo em primeiro lugar. De que adianta nós fazermos um grande sermão ao nosso filho para não fumar, não beber, se antes do almoço nós tomamos o nosso aperitivo, se fumamos, não adianta nada, não adianta. De modo que o Espiritismo pode influenciar a criança, mas se o pai souber dar o exemplo. Naturalmente, todo o pai espírita
almeja que seus filhos também se tornem espíritas. Não é verdade? Quer criá-los naquela religião. Quer criá-los dentro desse ambiente que ele julga superior. É muito justo, muito útil. Mas a experiência nesse ponto é bastante dolorosa. Muito dolorosa mesmo. Se nós formos ver por este lado a questão da influência do espiritismo na educação da criança, o espiritismo fracassou. Não por causa do espiritismo, mas por causa do meio pelo qual ele deve chegar à criança, que é o pai. Qual é o pai que aos domingos tem paciência? Ou por outro, esses existem, mas são poucos. Nós estamos falando em tese, e a tese, e pela experiência que temos, são muito poucos os que fazem assim. Qual é o pai que aos domingos se abalança a deixar o jornal, ou o treino de futebol, ou qualquer coisa, e pôr um seu paletó, pegar o filho e dizer: nós hoje vamos a um catecismo espírita, vamos lá ouvir o que eles vão dizer, você vai orar lá no centro. Se todos os pais espíritas fizessem assim, os catecismos espíritas teriam alunos que seriam contados por grãos de areias do mar, de tantos que viriam. Mas, no entanto, qualquer aula de moral espírita, todos sabem o que acontece. 3, 4, 5, 8, 10, 15 alunos, e não mais. E, no entanto, todos os frequentadores do centro possuem filhos, que deviam trazer ali. Não é verdade? Portanto, vejam bem, o espiritismo pode influenciar, mas se o pai, o meio, tratar de levar essas crianças para esse caminho. Fora disso, torna-se dificílimo. Mesmo, digamos que as sessões espíritas à noite acabam às vezes tarde, e nós não podemos exigir mesmo que uma criança que estude, etc., frequente todas as sessões. Mas o que custa, para simples exemplo, mostrar que o pai vai, que existem, isso uma vez ou outra, uma vez por mês, levá-los a uma sessão de propaganda, o dia que vem um bom orador, etc. Não é verdade? Pouquíssimos fazem assim. Portanto, vocês veem que o espiritismo pode influenciar, mas há necessidade absoluta de que os pais se compenetrem, de que realmente eles precisam viver o espiritismo dentro do seu lar, em seus atos, em seus exemplos, em seus pensamentos, para que esse espiritismo se projete naquele ser que está crescendo ao nosso lado. Do contrário, é tarefa perdida. Desde cedo, aqueles que querem influenciar bem no caráter de seus pequenos, precisam dar-lhes tarefas a fazer. Fazer com que eles se sintam partícipes da vida do lar desde cedo. Ora, se nós levarmos o caso para o campo do espiritismo, é útil, e já me tenho batido muitas vezes por isso, que todos os pais que desejam educar eficientemente os seus filhos sejam os sacerdotes da religião espírita dentro dos seus lares. Conhecemos perfeitamente grande maioria de espíritas que dificilmente em seus lares façam uma prece, reúnem-se ao redor de uma mesa para conversar um pouco sobre a doutrina, trocar ideias sobre o desenvolvimento de um assunto doutrinário qualquer. Portanto, um dos grandes meios que todos nós pais temos para isso é instituirmos dentro de nossos lares aquilo que hoje em dia, ou por outra, está tomando o nome de um culto evangélico no lar. É útil e é preciso. Vejam bem que eu não estou mostrando aos meus irmãos e irmãs o espiritismo influenciando a criança de uma maneira direta, porque não é possível isso. Eu estou demonstrando os meios pelos quais indiretamente o espiritismo vai chegar na criança. Vocês compreendem? E os pais é que precisam formar todos esses meios para que elas possam criar-se dentro de um ambiente espírita. Nós vemos muitas vezes pessoas espíritas reclamarem contra o estado em que a nossa doutrina toma.
charlatães, etc., como muito bem acabou de dizer o nosso doutor confrade. Mas é porque poucos são aqueles que procuram criar o ambiente espírita. E o ambiente espírita não se cria simplesmente indo a um centro espírita, lendo qualquer coisa doutrinária. Cria-se o ambiente espírita dentro do lar como uma coisa natural, normal. É preciso que a criança nasça dentro desse ambiente, com esses exemplos espíritas, de maneira tal ela se crie depois, que para ela o mundo é aquele, a religião espírita é aquela. Ele nunca viu outra igual, por causa do ambiente espírita. Se depois, quando a razão desabrochar e ele quiser estudar outros aspectos religiosos da humanidade, muito bem, ele é inteligente, pode estudar e deve, como todos nós fazemos. Mas enquanto ele está sob a nossa tutela, ele precisa sentir o espiritismo vivo dentro de seus lares. Ele precisa pensar como espírita. Precisa aprender a desenvolver o seu cérebro, sua inteligência, suas ações, tudo em direção ao espiritismo. E para isso, nada melhor do que nós começarmos, dentro de nossos lares, a cultuar o espiritismo com esse culto evangélico que nós sabemos. Uma vez por semana, digamos, sentam-se todos ao redor da mesa, faz-se uma prece, lê-se um trecho evangélico, comenta-se um trecho doutrinário, tira-se exemplos, mostra-se como a nossa doutrina caminha, o que ela é, e assim nós vamos paulatinamente criando esse ambiente espírita dentro de nossos lares. A criança a qualquer momento diz, eu sou espírita. Ele não viu outra coisa, ele não conhece outra coisa, porque o ambiente espírita existe. Nós criamos esse ambiente espírita. Há aqueles que objetam que deixa o filho. Quando ele chegar à idade da razão, quando ele compreender, ele que escolha. Esse é um erro. É um erro gravíssimo e que nós não devemos, pelo menos eu não a posso aprovar. A religião dentro de um lar é essencial. É preciso que exista, e uma só. Se o pai é católico e a mãe é espírita, se a mãe é católica e o pai é espírita, e os dois não sabem chegar a um acordo, o que acontece? Um vai para um canto, outro para outro, e quem sofre são os filhos. Porque se o pai quer levá-los para o espiritismo, sendo ele espírita, a mãe não deixa. Diz, não, eu sou católica e eu levo eles para a igreja. O pai então diz, então você não leva para a igreja porque eu sou espírita. E quando eles tiverem idade da razão, eles que escolhem entre a minha e a sua. O que acontece? Digamos, a mãe vai para a igreja. O pai vai para o centro e as crianças vão para a rua, para fazer molecagem. Não tem uma religião nem outra. Então é importantíssimo que todos aqueles que almejam criar os seus filhos dentro de postulados sublimes, entendam-se na questão religiosa. É muito importante. Aqueles que já formaram os seus lares nessas bases de duas religiões, precisam chegar a um acordo, ou uma ou outra. Aquele que demonstrar que a sua religião é a mais adiantada, a mais útil, fique com ele a direção religiosa do lar. É preferível, às vezes, termos uma religião um pouco retrógrada, mas só essa, mostrando o caminho certo, como deve ser, do que uma adiantada e uma não, e não se entenderem sobre isto. Porque então a influência é péssima. Saem daí crianças que nunca terão religião. Aqueles que vão formar os seus lares precisam prestar atenção nisso. O Espiritismo nos demonstra que a matéria em si nada vale. E a maioria da mocidade hoje pensa em tudo menos na espiritualidade ao formar o seu lar, quando essa é que é a base certa. Uma casa muito bem montada, mas sem uma religião, sem um meio útil de elevar os espíritos a páramos mais sublimes, pode ser uma casa muito bem montada, mas ali não vai haver influência nem de espiritismo, nem de nada. Há o materialismo. De modo que aqueles que desejam, almejam realmente montar os seus lares em bases religiosas, precisam, antes de mais nada, antes de se entenderem sobre
o estilo da mobília, sobre o tamanho da casa, chegarem a esse ponto, sobre religião, o que é que nós vamos decidir? Vamos pôr as bases religiosas de nosso lar antes de mais nada. Porque então, sim, nós teremos influência benéfica. Se for a espírita, teremos a influência benéfica do espiritismo sobre aquele lar e sobre aqueles seres que vão crescer à sombra dos pais. Então é importante, é imprescindível, antes de nós vermos as belezas das alfaias que vamos trazer para o lar, que vejamos a luz espiritual que vamos acender lá dentro. Depois, então, nós trataremos do resto. Porque senão torna-se difícil. E quem sofre depois com isso são os filhos que criam-se, como já lhes acabei de dizer, e que não é segredo para ninguém existirem centenas e centenas e centenas de espíritas e de católicos e de protestantes nessas condições. Agora, para finalizarmos a nossa pequenina palestra despretensiosa de hoje, que como veem, a chave é grossa demais para a fechadura que lhes deram, vamos tratar de um ponto muito simples e que é útil e importante para que o Espiritismo possa envolver beneficamente aquela família e influenciar decisivamente os que crescem à sombra daquele lar. O principal de tudo é que nós saibamos viver uma vida simples. Não compliquemos dentro de nossos lares a nossa vida. Demonstremos aos nossos filhos, às crianças que conosco trilham o caminho da espiritualidade, de que o lar é, em primeiro lugar, o templo onde devemos cultuar o Pai Celeste e as grandes virtudes. A família ainda, apesar de todos os golpes que o modernismo tem dado contra ela, a família ainda é o grande instituto que nos cumpre aperfeiçoar. Nós ainda não aperfeiçoamos o instituto da família. Estamos em caminho de realizar essa grande instituição na Terra. O Espiritismo virá ajudar-nos. Vem ajudar-nos, está nos ajudando. Porque agora nós já sabemos por que é que às vezes casais não se entendem, por que há incompatibilidade de gênios, por que há filhos rebeldes, por que há outros mais inteligentes. Nós sabemos, estamos com os olhos abertos. Temos para nos guiar os ensinamentos da nossa religião, da nossa doutrina. Não se compatibilizam os gênios dos pais entre si? Perdoemo-nos mutuamente. Procurem perdoar-se, porque são coisas que vêm do passado longínquo. Um filho rebelde que nos está dando todos os desgostos possíveis, apesar da nossa esforço tremendo para educá-los dentro dos postulados que nós queríamos e não conseguimos, vamos redobrar de esforços, porque o passado só mais tarde é que nós vamos saber. De modo que a simplicidade dentro do lar é condição essencial para que o Espiritismo possa exercer sublime influência sobre todos aqueles seres que ali estão. E para terminar o nosso esforçozinho, vamos ler um pequenino trecho de Emmanuel sobre aquilo que nós acabamos de dizer. Isto resume tudo quanto o Espiritismo pode trazer para influenciar beneficamente a infância. É do Consolador. Todos conhecem, mas para gastarmos os últimos 5 minutos, vamos ler. Como devem proceder os cônjuges para bem cumprir os seus deveres? O matrimônio, muito frequentemente na Terra, constitui uma prova difícil, mas redentora. Os cônjuges desvelados por bem cumprir suas obrigações divinas devem observar o máximo de atenção, respeito e carinho mútuos, concentrando-se ambos no lar sempre que haja um perigo ameaçando-lhes a felicidade doméstica, porque na prece e na vigilância espiritual encontrarão sempre as melhores defesas.
No lar, muitas vezes, quando um dos cônjuges se transvia, a tarefa é de lutas e lágrimas penosas, porém no sacrifício toda a alma se santifica e se ilumina, transformando-se em modelo no sagrado instituto da família. Para alcançar a paciência e o heroísmo domésticos, faz-se mister a mais entranhada fé em Deus, tomando-se como espelho divino a exemplificação de Jesus no seu apostolado de abnegação e de dor à face da terra. Que deve fazer a mãe terrestre para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade? No ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. Dentro dessa esfera de trabalho, na mais santificada tarefa de renúncia pessoal, a mulher cristã acende a verdadeira luz para o caminho dos filhos através da vida. A missão materna resume-se em dar sempre o amor de Deus, o Pai de infinita bondade que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. Nos labores do mundo, existem aquelas que se deixam levar pelo egoísmo do ambiente particularista. Contudo, é preciso acordar a tempo de modo a não viciar a fonte de ternura. A mãe terrestre deve compreender, antes de tudo, que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus. Desde a infância deve prepará-los para o trabalho e para a luta que os esperam. Desde os primeiros anos deve ensinar a criança a fugir do abuso da liberdade, controlando-lhe as atitudes e consertando-lhe as posições mentais, pois que essa é a ocasião mais propícia à edificação das bases de uma vida. Deve sentir os filhos de outras mães como se fossem os seus próprios, sem guardar de modo algum a falsa compreensão de que os seus são melhores e mais altamente aquinhoados do que o das outras. Ensinará a tolerância mais pura, mas não desenhará energia quando seja necessária no processo da educação, reconhecida a heterogeneidade das tendências e a diversidade dos temperamentos. Sacrificar-se-á de todos os modos ao seu alcance, sem quebrar o padrão de grandeza espiritual da sua tarefa pela paz dos filhos, ensinando-lhes que toda dor é respeitável, todo trabalho edificante é divino e todo o desperdício é uma falta grave. Ensinar-lhes-á o respeito pelo infortúnio alheio para que sejam igualmente amparados no mundo, na hora da amargura que os espera, comum a todos os espíritos encarnados. No problema da dor e do trabalho, da provação e da experiência, não deve dar razão a qualquer queixa dos filhos, sem um exame desapaixonado e meticuloso das questões, levantando-lhes os sentimentos para Deus, sem permitir que estacione na futilidade ou nos prejuízos morais das situações transitórias do mundo. Será anular o bom conselho sem parcialidade, o estímulo do trabalho e a fonte de harmonia para todos. Buscará na piedosa Mãe de Jesus o símbolo das virtudes cristãs, transmitindo aos que a cercam os dons sublimes da humildade e da perseverança, sem qualquer preocupação pelas gloriolas efêmeras da vida material. Cumprindo esse programa de esforço evangélico, na hipótese de fracassar em todas as suas dedicações e renúncias, compete às mães incompreendidas entregar o fruto de seus labores a Deus, prescindindo de qualquer julgamento do mundo, pois que o Pai de misericórdia saberá apreciar os seus sacrifícios e abençoará suas penas no Instituto Sagrado da Família. E termino-lhes pedindo que Jesus abençoe a todas as mães que realmente querem fazer com que o Espiritismo influencie decisivamente a educação de seus filhos. Que Jesus nos abençoe.